Olá, meus irmãos. Muito bom estar com vocês hoje aqui, juntos, nesse estudo. Peço a todos que nesse momento tentem se acalmar, tentem evitar o barulho para podermos aprender juntos, trocar juntos, com a maior tranquilidade possível, acalmando nossos corações e pensando em Jesus. E vamos fazer uma prece para nós começarmos o nosso estudo, para prepararmos os nossos corações. E assim, Mestre Jesus, te agradecemos estarmos aqui juntos, mesmo que distantes, mas juntos no coração. Sabemos da dificuldade desse distanciamento social, mas sabemos que logo vai passar e logo estaremos juntos. Sabemos que vamos aprender muito com todas essas dificuldades, com todas essas superações. Sabemos, Senhor, que nada é por acaso. Confiamos em Ti para continuarmos na nossa caminhada. Esteja conosco, Senhor, nesse estudo, nas nossas vidas, não só agora, mas sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos, nesse momento, começar um estudo sobre Sócrates, Platão e o Espiritismo. Sócrates e Platão todos conhecem como grandes filósofos. Em tantas e tantas palestras, sempre escutamos, algumas frases famosas de Sócrates. Mas, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes, nós não sabemos que temos muitas informações sobre esses homens. Nós, às vezes, muitos de nós, eu me incluía nisso também, lia o Evangelho sim, lia o Evangelho no lar, mas começávamos pelo capítulo 1 e esquecemos que temos mais de 50 páginas antes de começar o capítulo 1. Nós temos uma introdução, nós temos muitas coisas antes do capítulo 1. E coisas importantes. Por exemplo, dentro do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, logo na parte da introdução, temos os objetivos da obra. Depois, a parte 2, autoridade da doutrina espírita. Controle universal dos espíritos. A parte 3, notícias históricas. Olha, eu como historiador, adorei essa parte. E, finalmente, a parte 4, que antecede o início do capítulo 1, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nós vamos aqui falar sobre a doutrina de Sócrates e Platão. Vamos pontuar, é claro, algumas particularidades, sobre a nossa doutrina, orientados pela própria espiritualidade, seguindo fielmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Nada do que vamos falar aqui é especulação, é um estudo de um ou de outro, mas do Evangelho, que é a nossa base. Então, e também vamos falar com base num outro livro que vocês vão ver já já. Então, meus irmãos, vamos ver o quanto Jesus não parou de trabalhar em nenhum momento, mesmo antes da sua vinda. Vamos falar de uma época praticamente 500 anos antes de Cristo. E vamos compartilhar muitas informações valiosas. Todos pensamos, quando a gente fala de Roma, nessa imagem, Nós pensamos nessa imagem do César, das multidões, do império, mas não é bem assim. Roma teve quase 1000 anos de império e esse império foi dividido em 3 fases muito importantes, que são a seguinte. A história política de Roma está dividida em 3 períodos, como estava falando. Monarquia ou realeza, que vai de 753 a 509 a.C. República, de 509 a 27 a.C., que justamente essa fase em que viveu Sócrates e Platão. E depois o Império, que nós tanto conhecemos através de Hollywood, através dos filmes e através da história de Jesus,
porque foi nesse período em que Jesus estava entre nós, encarnado, né? Ele estava o tempo todo conosco, o tempo todo nos levando no colo, mas esse foi o período que Jesus estava conosco, na época do Império Romano. E essa parte do Império foi de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Cada período da história romana possui características próprias que demonstram a revolução socioeconômica e política dessa sociedade. Uma sociedade, por sinal, fantástica. Fantástica. Todo o hemisfério ocidental é fortemente influenciado pela cultura romana, cultura greco-romana, né? Mas isso não é bem o nosso estudo nesse momento. Então, vamos começar agora falando de um livro muito, mas muito importante, né? Esse aqui, como eu estava falando, é a época de Sócrates e Platão, né? Aqui está a democracia, onde eles discutiam o que fazer. Gente, quase 500 anos de Cristo, democracia, hein? Pois é, era dessa forma. Vamos falar agora, pegar um pouquinho do livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Meus amigos, eu não tenho a menor dúvida de que, além dos 5 livros da nossa doutrina espírita de Kardec, né, os livros de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, e, enfim, os 5 livros importantes, o Pentateuco espírita, A Caminho da Luz, eu acho que é uma leitura muito importante, se não obrigatória. É maravilhosa, fala de muitas coisas, da história, de Capela, nossa, pontua muita coisa, é muito importante. Claro que temos livros importantes que falam de desobsessão, livros importantes, né, mas esse livro eu acho muito importante. Assim como Missionários da Luz e entre tantos outros, mas esse é um livro importante, e não é muito grande, tá? Então, no capítulo 10 do livro A Caminho da Luz, fala sobre a Grécia e a missão de Sócrates, nas vésperas da maioridade terrestre. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes Cristo, antes da sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes. Corte aqui está com 2 olhos, mas aqui é como se fosse na palestra ao vivo, meus irmãos. Aptos a consolidar, de modo definitivo, essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos, generosos, de filósofos e de artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Realmente nascem grandes e grandes gênios que a gente poderia ficar aqui muito mais do que 45 minutos falando só deles. Eu achei muito legal essa foto, né? Até que tem o busto de Jesus e o busto de Sócrates. Sócrates, como Jesus, também não escreveu nada. Vocês sabiam disso? Tudo o que sabemos dele, sabemos através dos escritos do seu discípulo Platão. Existe, inclusive, uma linha de historiadores, né? Historiadores até sérios, mas existe uma linha de historiadores que duvida da existência de Sócrates. Nós, enquanto espíritas, sabemos da existência de Sócrates. E eu, como historiador, sou da linha de que acredita que ele existiu. Por tudo que está escrito, por todas as testemunhas, enfim, também acredito na existência dele, tanto pela minha doutrina, como pela minha linha histórica. Como historiador, eu acredito. E, entre outras semelhanças com o Cristo. Por que eu digo isso? Por que eu trouxe isso também para a nossa discussão? Porque no livro A Caminho da Luz, continuando aqui, sua existência em algumas circunstâncias aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Nas praças públicas, ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas para a solidariedade dos pósteros, para a solidariedade daqueles que hão de vir, né? Para a posteridade. Enfim, realmente, há praticamente 500 anos antes de Cristo, falar de bondade, fraternidade, com uma sociedade que se achava melhor que a outra,
era realmente uma coisa inédita. Ele tinha uma didática. Sócrates falava com a didática da maiêutica, que é um método ou técnica que pressupõe a verdade está latente em todo ser humano, podendo aflorar aos poucos na medida em que se responde a uma série de perguntas simples, quase ingênuas, porém perspicazes. Você vê que a verdade latente está em todo ser, né? Isso até remete às vidas, às nossas reencarnações passadas. Então ele fazia perguntas, as pessoas vão respondendo e nisso vai se criando uma conversa e um aprendizado em torno disso. Como curiosidade, maiêutica é um termo que vem do grego maieutike, que significa algo como a ciência do parto. Por isso, esse método está relacionado com a ideia de dar à luz ao conhecimento. Outra curiosidade, a mãe de Sócrates era parteira. Então, sempre que a gente vê dar à luz ao conhecimento, é uma ideia socrática. Para Sócrates, a sabedoria dependia do conhecimento e do controle dos seus próprios limites, o reconhecimento de sua própria ignorância. Defendia que existiam valores e virtudes permanentes e que precisavam ser conhecidos para serem seguidos em prol do bem de todos. Ele trouxe para nós uma tendência de fazer as coisas em prol de todos, não de si mesmo, não apenas da sua família, mas de todos, não apenas do seu bairro, da sua cidade, mas de todos. Isso também era muito novo. Quando ele fala que a gente precisa ter o reconhecimento da própria ignorância, nós nos lembramos daquela frase, a frase mais famosa de Sócrates, que todos conhecem, né? Só sei que nada sei. Uma frase que demonstra toda essa inteligência e perspicácia que tinha esse grande homem. Platão, ele viveu entre 427 e 334 a.C. O nome Aristócles não confunda com Aristóteles. Aristóteles recebeu o apelido de Platão, que em grego significa de ombros largos. Discípulo de Sócrates, depois da morte de seu mestre, empreendeu várias viagens, retornou a Atenas em 387 a.C. e fundou a Academia Platônica. Muitos consideram a primeira universidade da história. O método Platão era a dialética, dialogando para chegar ao conhecimento. No caso dele, não eram perguntas e respostas, mas uma conversa, né? E aí você chegava a um determinado resultado. A sua obra mais famosa é A República, uma obra que é lida e muito estudada até hoje, e que fala de política, e que fala de liberdade e de utopia. A utopia que tanto escutamos falar começou aqui nessa obra de Platão, A República. Ainda no livro de A Caminho da Luz, Sócrates foi acusado de perverter os jovens atenienses, estilhando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice de amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa-se a fugir do próprio cárcere, cujas portas lhe abrem as ocultas pela generosidade de alguns juízes. Sócrates, assim como Jesus, ele também tinha seus seguidores importantes. Então, alguns desses seguidores deram brecha para que ele pudesse fugir. Mas ele mas ele se recusou. Ele achava que ele tinha que ir até o fim, em cima dos seus ideais, para que assim pudesse também dar o exemplo para aqueles que o seguem. O senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde aguardava a bênção de Jesus. E assim, a gente encerra essa parte do livro A Caminho da Luz e contamos já a história, né, de Sócrates. Contamos um pouquinho de Platão e nós vamos, porque nós nos atemos apenas àquilo que interessa no momento ao nosso assunto, né? Porque o assunto é longo. Isso daria um seminário facilmente. Então, nós vamos agora entrar no Evangelho propriamente dito. Temos ao todo 21 itens no Evangelho, segundo o Espiritismo, da doutrina desses maravilhosos pensadores. Veremos alguns. Até porque, no nosso tempo de 45 minutos, não daria para nós falarmos e pontuarmos todos os 21 itens.
né? Mas eu tenho certeza que muitos de vocês vão se surpreender com o que vamos falar aqui sobre o que se pensava Platão e Sócrates há 500 anos antes de Cristo. Justamente por causa disso que a gente acaba não lendo, ou só leu há muito tempo, a parte introdutória do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos fazer exatamente como a gente faria na palestra normal, vamos seguir o livro, vamos pontuar e, como vocês virem, alguns errinhos podem acontecer. E a primeira, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unido aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnado, e, recordando seu passado, é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Então, a gente pode ver que já aqui, né, nós temos uma ideia clara do processo de reencarnação. Aqui no nosso Evangelho, não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo. Aqui a gente já consegue ver, logo no primeiro item das doutrinas de Sócrates e Platão, né, das ideias dele daquele tempo, que nós já teríamos uma alma que pressupõe essa vida. Que isso aqui seria só uma carne, só uma passagem. Segundo, a alma se transvia e perturba. Quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto, tem vertigem. Dirige-se para o que é puro, eterno, imortal. E sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada, por tanto tempo quanto possa. Assim, ilude-se a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra-terra, do ponto de vista material. Para apreciar com justeza, tem de haver as coisas do alto. Ou seja, a gente tem que ver as coisas do ponto de vista espiritual. Alguns itens também vão falar sobre isso, porque a gente já tem muitas coisas da carne, né? E a gente esquece de que a nossa vida vai além desse plano. E, aliás, o que importa é o que vem além. Então, quando a gente for pensar nas coisas, claro, a gente precisa pensar nas coisas materiais, a gente precisa de nossa casa, a gente precisa... Mas vamos pensar um pouco no nosso espírito, né? Fazer coisas boas, porque assim vai continuar a nossa vida com essa evolução. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos objetos dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos, pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetite, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, lícito é esperar, com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. É essa a razão por que os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não lhes afigura de modo algum temível. Então, meus irmãos, esse item 3 é bem longo, por isso que aqui, até onde eu falei de 1000 tolices, sempre que tiver esses 3 pontinhos, eu vou tirar só um trecho para a gente conversar juntos, né? Então, realmente, né, o corpo nos suscita 1000 obstáculos. Muitas vezes que a gente não tem controle, como as doenças, né? Mas muitas vezes são obstáculos que, com um pouco de esforço, a gente consegue resolver. A gente consegue deixar de fazer. Então, certos apetites, né, certos temores, nós podemos lutar contra eles. Temos não só a ajuda espiritual, mas também temos a ajuda de profissionais, né, que podem nos ajudar a superar muitas e muitas coisas. E às vezes a gente se deixa levar. E não é o correto. A gente tem que se deixar levar, sim, pela palavra, pelo que ensina o nosso evangelho de amor. É claro que vivemos um mundo em que compartilhamos com as pessoas muitas coisas, mas precisamos, acima de tudo, estarmos vigilantes com o que a gente faz aqui na Terra. No 4, a alma impura nesse estado se encontra oprimida
e se vê de novo arrastada para o mundo visível. Não são as almas dos bons, são, porém, a dos maus, que se veem forçadas a vagar por estes lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram, e onde continuam a vagar, até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam ao corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam o objeto de suas predileções. Novamente, é bom relembrar que nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos pegando algumas doutrinas de Sócrates e Platão e estamos fazendo uma comparação com a nossa doutrina. Quando ele fala aqui, primeira vida, né, na verdade, para ele, naquela época, né, e para as ideias dele, podia ser a primeira vida, mas nós sabemos que essa não é a nossa primeira, e nem a segunda. E a gente não sabe, na verdade, quantas passaram, né? Só sabemos que devem ter sido muitas, e sabemos que vamos ter muitas ainda pela frente. Então, verdadeiramente, quando a gente retorna, e é isso mesmo que acaba acontecendo, a gente volta e erra, volta e erra, volta e erra. Então, essa é a nossa oportunidade hoje de começar a acertar. Porque os erros já vêm marcados no nosso processo reencarnatório há muito tempo. Cabe a nós modificar isso. E essa eu quero dar uma lida aqui, mais apurada, sobre o que fala os espíritos aqui. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que mantém sob o jugo da matéria. E é descrito qual mostra o espiritismo nas evocações. E ainda fala aqui no finalzinho, assim, cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. E fala sobre isso, todo esse assunto, sobre esse item 4, céu e inferno, segunda parte, exemplos. Então veja que a gente tem dar informações sobre isso também no livro Céu e Inferno. Quinto, após a nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haver estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Deixando bem claro que, na antiguidade, daimon, ou demônio, eram os espíritos do qual a gente se comunicava. A gente vai ver no próximo item que também é chamado de daimon, né, de demônio, o que a outra religião irmã chama de anjo da guarda e o que nós sabemos que é o nosso protetor. Mas aí muitas palavras foram mudadas do seu sentido, né? E hoje até a gente fala assim, nossa, mas é por causa da nossa cultura ocidental. Mas era diferente. Outra coisa muito interessante que fala aqui, antes disso, né? Hades tem de ser conduzido ao Hades. Vendo Sócrates e Platão como homens do seu tempo, Hades, na mitologia grega, ele era o senhor do mundo dos mortos. Então você morria e ia para o mundo de Hades. Então, a gente pode até... agora é importantíssimo que ele fala, né, já naquela época, as almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário. Aqui ele também já não acreditava no inferno, onde você errava, ia para lá e ficava. Não. Ele sabia que a alma passava por esse período, né, de transição, o tempo necessário. Como nós na doutrina acreditamos também que quando a gente passa pelo umbral, a gente não fica lá o tempo todo, apenas o tempo necessário. Para alguns, muitos anos, né, terrestres, para outros, poucos anos terrestres. Então, e são reconduzidas à vida, voltam, reencarnam, em múltiplos e longos períodos. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Eles falam, né? O
os deuses, mas na verdade a gente sabe que não é bem assim. Na verdade, são os espíritos que nos trazem essas mensagens muito importantes que são trazidas para nós por esses espíritos superiores, né? Por esses espíritos também não tão superiores, mas que se comunicam conosco, falam com a gente, trazem para a nossa intuição e sempre, sempre, sempre nos orientam muito bem. E a comunicação direta como é por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Então a gente fala aí sobre o claro processo do desdobramento. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade, desde que a alma é imortal. Não será prudente viver visando a eternidade? Como eu disse, né? A gente tem que tomar cuidado com nossos afazeres, com o que a gente faz hoje em dia. A gente fica muito preocupado com as coisas do dia a dia. Não que nós não devamos ficar preocupados com isso. Pelo contrário. Só que a gente precisa saber dosar tudo na vida. Se nós não conseguimos dosar as coisas na vida, o que seria de nós, não é verdade? Se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial. Do mesmo modo, o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir o bem, a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente, como Deus, de ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impede de elevar-se para o divino e a retém nos lugares na sua estada na terra. Então, ele já sabia, já nos demonstrava, já passava para nós, por isso os classificando como precursores do cristianismo, que nós, quando morremos, né, sabemos que nós não morremos, desencarnamos e a alma é eterna. Essa é a nossa grande missão do espírita, conseguir passar isso para as pessoas, que nós somos eternos, né? E a alma é imaterial e ela volta para o mundo imaterial, né? E o corpo aqui fica e aqui retorna para o mundo. Sempre lembrando, quando a gente fala do mundo material, de colônias, tudo é terra, tudo é nosso planeta, tudo está nós estamos sobre a guarda de Jesus. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muitos ganhariam com a morte, os maus, pois se veriam livres, ao mesmo tempo, do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Então ele já nos demonstra que não adianta a gente ficar fazendo um monte de coisa errada, não é como a gente já escuta, vou morrer mesmo, que se dane, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou aproveitar isso, vou aproveitar aquilo. Engana-se. Senão, o suicídio não seria uma coisa tão terrível, né? Nós não temos esse direito. Esse corpo que Jesus nos deu, a gente precisa cuidar dele até o finzinho. Porque, afinal de contas, se fosse assim, os maus ganhariam. Morreu, acabou. Não. Se eu faço o mal aqui, eu vou desencarnar. E aí eu vou prestar contas do mal que eu fiz aqui. Eu vou ter outra oportunidade de não fazer. Mas se eu fizer de novo, eu vou prestar contas de novo. Ou seja, não tem para onde fugir. Mais fácil, melhor? Mais fácil não, né? O melhor, porque é difícil. É fazer só o bem, é perdoar, é amar o próximo, é tentar amar os inimigos, porque eu sei que é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Mas é o que Jesus nos ensina, é o que Jesus nos mostra nos evangelhos, é que a espiritualidade nos ensina a todo momento. Então, é fazendo isso que nós conseguiremos evoluir, é fazendo isso que nós conseguiremos ter uma vida melhor, uma próxima reencarnação melhor. O corpo conserva bem impresso
bem impressos os vestígios dos cuidados que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para outro mundo com a alma carregada de crimes. Devemos cuidar, não de parecer, mas de ser um homem de bem. Isso aqui tirado de colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão. Olha, gente, olha só. Não de parecer, mas de ser um homem de bem, mas de ser uma mulher de bem, né? E quando a gente fala assim, um homem tem que falar de todos, né? Mas de ser um homem de bem, de ser uma mulher de bem. E de ser, parecer e de fazer. Porque sabemos que muitos são ótimos profissionais, parece tudo bom, mas chega dentro de casa, é um tirano, é uma tirana, e não é isso que é o correto. Nós precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa alma dia após dia. Segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações entre eles se estabeleceram de tal maneira que a morte não é nenhuma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade. Eu acho que até dispensa explicações essa parte, né? 12. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito, nada mais farão. Sem dúvida, o que se voltarem uns aos outros, mútuo desprezo. Nós já falamos até aqui anteriormente, né? Precisamos perdoar, precisamos tratar bem. E se aquela pessoa fez maldade conosco, o débito é dela. Por que nós vamos pegar para fazer com que o débito dela respingue em nós? Por que a gente vai pegar? Ele me fez mal, vou esperar. Esperar na esquina. Vou esperar, nada melhor que um dia após o outro. Não. Viva a sua vida. Viva a sua vida como um dia após o outro. E deixa dele ou a dela que te fez mal. Porque o débito é daquela pessoa. E ele vai prestar contas. Não ficará nenhum centio à parte, nenhum centio devendo. Pode ter certeza disso. Não tente vingança. Não tente ficar com a mágoa no corpo, no coração. Não precisa ficar junto com aquela pessoa, ou aquela mulher, aquele homem, ficar, meu amor, que bom, já te perdoei. Não. Mas não odeie. Perdoe. A pessoa principal vai sair ganhando com isso é você. 13. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provém mal, e de boa quando dela provém, quando dê origem ao bem. Então, aqui nesse item 13, gostaria de ler aqui. Esta máxima, pelos frutos se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente nos evangelhos. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama uma coisa que lhe é mais estranha do que o que lhe pertence. É verdade. A gente precisa se desapegar, né? A gente precisa tentar ter as coisas, é claro, mas com desapego. Eu tenho um sonho de ter alguma coisa. Corra atrás do seu sonho. Desde que você não passe por cima de ninguém de forma errada. Desde que você não passe por cima de ninguém fazendo coisas erradas também. Não. Cresça na sua profissão, cresça como pessoa, com honestidade, com trabalho, com dedicação. E consiga o que você tanto quer. Mas que tudo tenha limite. A riqueza é um grande perigo. E todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo. Realmente. Ele fica mais preocupado com a riqueza. A virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem.
Então, é quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas a virtude é um dom de Deus. É um favor, e então pode se perguntar, por que não é concedida a todos? Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que o possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força de Deus e faculta ao homem de boa vontade para se expunguir do mal e praticar o bem. Ou seja, aquele dom que nós temos hoje é uma dádiva, mas uma dádiva que nós fizemos por merecer ter. Em vivências anteriores, né? Nada é por acaso. Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que parte dele passe bem. Muito profundo. Então, o Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim nova senda para a ciência. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Então, a partir da infância, né? Porque durante a infância a gente até faz umas traquinagens, né? Aqui nunca fez. Mas sem maldade. Mas aí depois a gente começa a deixar aquela criança para trás. Tente resgatar essa sua criança dentro de você. Ela está aí. Depende só de você. 21. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Isso vai com vistas aos que criticam aquilo que desconhecem até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não forem, não nos preocupemos com eles e não procuraremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. É assim que se deve proceder os espíritas com relação aos seus contraditores, de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo, e poderia usar da mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam da sua crença, e nos espíritos, que o qualificavam de louco, assim como o seu discípulo Platão. Então, nós podemos ver nesses itens todos que eles nos passam, né? Esses espíritos de escola que passaram por essa vida, o quanto é importante ter fibra, o quanto é importante ter opinião própria. Quem de vocês já escutou, né, de algum familiar, vai perder tempo lendo isso, mas hoje é sábado, hoje é domingo, hoje é quarta, enfim, um dos dias que vocês têm algum compromisso na casa espírita, e aí vocês vão, e as pessoas falam, para que lá vai? Não, mas vocês vão, porque vocês têm dentro de vocês uma ideia do que é o certo, e lutam por isso, têm a força, né, para chegar e assumir os seus compromissos, a personalidade para dizer, eu vou, é o que eu quero, eu posso, eu consigo, eu quero ajudar os outros, eu quero ajudar o próximo. E eu quero ajudar o próximo começando ajudando a mim mesmo, indo na casa espírita, vendo palestras maravilhosas, estudando o Evangelho, estudando a doutrina de Cristo, conversando com os nossos amigos, com os nossos irmãos, contribuindo na casa, indo na cantina, conversando, cooperando, ajudando. Nossa, isso é maravilhoso, mas nem todo mundo acha isso. Então, mas só que nós não somos o dono da verdade. Sempre precisamos aprender mais. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta, um veneno. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos, que elas ferem
As grandes verdades novas não se podem firmar sem lutar e sem fazer mártires. Então é só a partir daí, desse último parágrafo, meus irmãos, que começa o capítulo 1, não vim destruir a lei. Então nós temos esse final, não vem sem trazer mártires, e começamos o Evangelho no capítulo 1, não vim destruir a lei. Tal qual a importância desse item. Então, nós sabemos que a nossa doutrina tem uma base na ciência, na filosofia, na religião. Então, não só a filosofia de Sócrates e Platão, nós precisamos estudar. Cada um de nós. O que você está lendo atualmente? Não pare de ler. Não tem problema se você ler um livro que é best-seller, que não tem nada a ver com a religião espírita, desde que seja um livro, né, que edifique você, que te faça aprender. Mas o que você está lendo hoje espírita? Qual romance que você está lendo? Qual estudo que você está fazendo? Você escreve no seu livro, na sua... Você faz isso? É bom se questionar. Ah, eu não tenho tempo. Gente, 10 minutinhos por dia, você consegue ler um pouquinho, fazer uma observação, tirar uma dúvida quando você for à casa espírita. É possível. Todos podemos. Todos podemos. Mas precisamos querer. Precisamos ter essa fibra que Sócrates teve até o fim da sua vida. Essa fibra que Platão trouxe para nós tanto e tanto conhecimento. Quantas coisas eles tiveram que abdicar. Mas nós podemos continuar estudando a nossa religião, podemos continuar estudando nossa doutrina, sem abdicar de nada. Só tomar um pouquinho de tempo, separar um pouquinho de tempo. Não precisar deixar de ver nossas séries, não precisar deixar de ver nenhum filme. Vamos estudar um pouco. Agora, durante essa quarentena, mas sabemos também que nem todos estão podendo ficar, né, no distanciamento, na quarentena, porque eles são de serviços essenciais. E aqui eu já presto homenagem àquelas pessoas da área de saúde, né? Às pessoas que têm que sair, aos policiais, aos médicos, aos bombeiros, aos lixeiros. Gente, são pessoas que têm que sair de casa todo dia, nesse momento tão difícil. São nossos heróis. E eu queria terminar assim com essa imagem linda de Jesus, conversando com seus discípulos e pessoas, porque todos aqui são discípulos de Jesus. Você é discípulo, eu sou, porque nós estamos ouvindo a palavra de Cristo, porque nós estamos juntos professando o Evangelho, professando a Boa Nova. Eu quero muito, muito agradecer a vocês por estarem aqui comigo hoje, por estarem juntos conosco nesse estudo, que teremos outros e outros estudos com outras pessoas maravilhosas. Eu quero de coração agradecer a todos vocês e pedir desculpas por alguma imperfeição, né? Pois nós estamos caminhando nessas novas tecnologias. Eu quero pedir a todos que fechem os seus olhos, vamos pensar em Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui juntos. Mais uma vez eu falo, distantes, mas juntos no coração. Obrigado por podermos aprender com homens como Sócrates, como Platão. Obrigado por aprendermos com esse evangelho maravilhoso. Evangelho, a boa nova. Como é verdade isso, Senhor. Porque a cada vez que nós olhamos esse evangelho de amor, aprendemos realmente uma coisa nova. Vemos boas e boas novas, enchendo os nossos corações de alegria, de conhecimento, de amor. Continue conosco, Senhor, nos orientando, nos carregando no colo, Senhor. Não só hoje, não só agora, mas sempre. Graças a Deus. E muito, muito obrigado. Gratidão a todos vocês.